O assunto que me traz aqui é um assunto que eu já abordei na semana passada, quando da 18ª Marcha dos Prefeitos a Brasília. É sobre as emendas parlamentares ao orçamento da União. Sempre fui crítica às emendas parlamentares, sempre avaliei que a nossa intervenção em termos de orçamento deveria se dar muito mais no debate dos grandes temas, da alocação das grandes rubricas, do que as emendas aos municípios. Mas é fato que a Constituição dá direito ao Parlamento de fazer as emendas a qualquer matéria que o Parlamento analise. E com a minha vivência aqui na Casa e também um pouco da minha vivência no Executivo em relação às emendas, eu resolvi apresentar uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, para facilitar um pouco a situação da execução das emendas parlamentares e não engessá-las, dificultando para os estados, para os municípios e também para a União. Por isso que eu apresentei a proposta de emenda constitucional número 61 de 2015, apresentei no último dia 21, e essa emenda ela busca aprimorar o processo orçamentário nacional, beneficiando de forma mais significativa o processo, a agilidade processual, desburocratizando e, portanto, melhorando a execução dos recursos federais. A minha PEC propõe uma alteração no artigo 166 da Constituição Federal, para autorizar a apresentação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual diretamente ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por que isso? Atualmente, os deputados e senadores apresentam emendas dizendo qual projeto querem beneficiar, e geralmente dentro de uma relação de projetos apresentados pela própria União. Nem sempre o município está precisando necessariamente daquele projeto em que a emenda pode contemplar. Muitas vezes o município precisa, inclusive, de recursos para custeio. É certo que avançamos um pouco, senhor presidente, colocando que as emendas também podem destinar recursos para custeio, o que eu acho muito importante, porque grande parte dos serviços públicos, a prestação de serviço, precisa de gente, precisa de condições para que esse serviço seja prestado. E muitas vezes nós inchamos as administrações com investimentos, porque é o que tem disponível. Então, o fato de já ter emenda para custeio é importante, mas avaliei que nós podíamos ir além. O que é isso? É permitir que nós, deputados e senadores, possamos apresentar, presidente, ao orçamento da União uma emenda que destine recurso direto ao FPM daquele município. Então, Vossa Excelência, lá em Pernambuco, quer destinar uma emenda para Recife. Ao invés de fazer uma emenda para construção de algo, para aquisição de equipamento, pode destinar esse recurso diretamente ao Fundo de Participação dos Municípios e a Prefeitura utilizar esse dinheiro naquilo que melhor seja para a sua administração, para os seus munícipes. Pode acordar com Vossa Excelência também que tipo de ação, que tipo de custeio ou de investimento vai ser feito. Mas isso facilita. Por que facilita? Porque você desburocratiza e reduz custo na execução das emendas parlamentares. Sana as dificuldades fiscais que já vêm sendo observadas há vários anos na relação entre a Caixa Econômica Federal e o Tesouro Nacional, muitas vezes causadas pela administração dos repasses pela Caixa e pela demora no pagamento dessas taxas de administração. Então, um convênio para executar uma emenda requer a sua observação, saber se ele está adequado, muitas vezes requer que a Caixa vá ao local, requer muita documentação do município, depois uma fiscalização diferenciada, que nem sempre atinge o seu objetivo de fiscalizar e fazer com que os recursos sejam bem aplicados, ou seja, muitas vezes a burocratização serve à ineficiência da ação. Então, eu penso que se nós colocarmos direto no Fundo de Participação dos Municípios, os municípios vão ter que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas dos Estados, e nem por isso vão ter que se haver com a burocracia demasiada que exige um convênio.
Assim, senhor presidente, em vez de o Congresso votar o orçamento com valores alocados em projetos específicos, como eu falei aqui, para estados e municípios, os parlamentares teriam a faculdade de destinar os valores correspondentes aos já referidos fundos, ficando a cargo daquele ente federativo a escolha dos projetos e dos benefícios. Com isso, a gente evitará que os entes tenham que apresentar projetos com custos extras altíssimos e que a União tenha que, igualmente, despender recursos para analisá-los e celebrar convênios. Com a alteração proposta, a sistemática se resumiria a repassar diretamente os recursos aos entes federativos por meio do Fundo de Participação. Dessa forma, elimina-se a burocracia utilizada para a gestão dos convênios nos estados e nos municípios e na própria União, significando economia aos cofres públicos, sem prejuízo da fiscalização, que, além de ser feita pelos tribunais de contas, tanto da União como dos estados, também ficaria a cargo da Controladoria Geral da União. Vale ressaltar que, na medida em que as emendas individuais possuam execução obrigatória, nos termos da Emenda Constitucional 86 de 2015, não se fixou limite para que o parlamentar aloque tais valores diretamente aos fundos de participação. Ele pode optar por colocar parte das suas emendas ou totalidade dos recursos destinados às suas emendas. Nesse sentido, esperamos que a alteração sugerida melhore a qualidade dos repasses referentes às emendas parlamentares. Além disso, os estados e municípios terão mais autonomia para executar os projetos conforme as suas necessidades, o que melhoraria a eficiência na alocação dos recursos públicos. Ao passo que solicito apoio a todos os senhores e senhoras senadoras a esta matéria, reafirmo o meu entendimento de que se trata de uma proposição que poderá beneficiar muitos municípios do país. Chamo a atenção também a todos os prefeitos e prefeitas que tiveram participando aqui da 18ª Marcha na semana passada e das demais associações municipalistas para somarem seu apoio e seu esforço a esta PEC, a essa proposta de emenda constitucional, de forma que possamos aprimorar ainda mais nosso pacto federativo e o processo orçamentário. Tive a grata satisfação de receber o apoio efusivo dos prefeitos do Paraná, que estiveram em Brasília na semana passada. A maioria me visitou em meu gabinete e também tive a honra e a oportunidade de estar com eles em uma reunião da bancada federal do Paraná. E, como disse anteriormente, tenho a expectativa de que todos os estados da Federação e a própria União também se somem à defesa da aprovação desta PEC, justamente por entender que ela traz benefício aos entes federados. A matéria está na CCJ do Senado e aguarda a designação de relator ou relatora. Vou conversar hoje com o senador Pimentel, presidente interino da CCJ, para que possamos ter a designação do relator ou da relatora o mais rápido possível. E espero que o quanto antes possamos iniciar esta discussão no Senado, para que, se a maioria do Congresso assim entender, possamos já, em 2016, apresentar as emendas ao orçamento da União por essa nova modalidade. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, senhoras e senhores senadores e senadoras.